E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica de Romanos, leremos o capítulo 7. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder, Senhor. Fica conosco, Senhor, o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo neles há. Te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Estou feliz e grato ao Senhor pelo teu amor, favor e poder nas nossas vidas, Senhor. Obrigado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com gratidão, Pai. Amém e amém. Bem, temos no capítulo 7 de Romanos, efetivamente, 25 versículos, e diz o versículo 1 em diante. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? Repetindo o versículo 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? 25º e último versículo do capítulo 7 de Romanos nos diz:
graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Pois bem, por meio desses 25 versículos, nos fala, capítulo 7 de Romanos, acerca da analogia do casamento, do versículo 1, com ênfase até o 6º versículo, a lei e o pecado, do versículo 7, com ênfase até o 25. Recomendo a leitura desse capítulo com bastante reflexão. É um capítulo com uma linguagem clara, mas com minúcias de detalhes que, no meu ponto simplório de vista, faz-se necessária a leitura de 2, 3, 4 vezes esse capítulo, para que se compreenda efetivamente o tamanho das lições que aqui estão. Aqui se deixa claro, inclusive, as nuances relativas ao poder da mente, consciente e subconsciente, para aqueles que podem vir a observar e a compreender que a natureza humana segue, entre aspas, obviamente, vícios que na sua própria mente, em sua própria carne, é preciso se combater. Versículo 21 em diante. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A carne tem suas fraquezas, seus desejos, que colidem, inclusive, com que por vezes norteia a mente. O seu querer é o bem e, às vezes, por falha, por descontrole, faz o mal. Mas interessante é o versículo 24, que nos diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí vem a resposta clara. 25 e último versículo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A carne quer pecar, a mente, escravo da lei de Deus. E respondendo à pergunta, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Salvador, é Ele que nos livrará do corpo dessa morte. Que Deus a todos abençoe e proteja. Eu desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família cristã, nossa família consanguínea, nossa vizinhança respectiva parentela, as pessoas que Deus continua levantando como instrumento deles nas nossas vidas. Eu desejo, eu clamo ao Senhor que os abençoe muito e também a nós, que nos fortaleça, nos fazendo sábios, prósperos e ricos, para que possamos ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas também. As pessoas que temos contato na vida do dia a dia, você que efetivamente acessar essa mensagem vinda da leitura da Palavra do Senhor. Fecho recomendando a leitura mais de uma
2 ou 3 vezes do capítulo 7 de Romanos. Que Deus a todos abençoe. Sucesso.